bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. E hoje a gente vai aprender a fazer esse suporte de papel toalha, que vocês já viram aí, né, no começo do vídeo. E é um suporte muito fácil de fazer, gente, é muito rápido, é ótimo para você treinar o seu nó festonê, né, porque a gente vai usar o nó festonê e o nó quadrado. E para fazer esse suporte, eu utilizei aqui uma argolinha de madeira de 6 centímetros de diâmetro, essa daqui. Um roliço desse aqui, ó, essa madeirinha aqui, ó, de mais ou menos 2,5 centímetros de espessura, mas aí você pode usar o que você tem, não precisa ser exatamente igual a esse, mas que funcione, né, que caiba o papel toalha. Esse daqui, ele é grande, ó, aí eu cortei aqui, lixei, e aí ele ficou assim, desse tamanho. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição, tanto a medida da minha madeira, quanto a medida da peça final, e também vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês comprarem o material, tá? Quem quiser comprar. É muito importante ler a descrição do vídeo, porque lá eu deixo muitas informações, tá? Eu deixo as minhas redes sociais, eu deixo vídeos recomendados, eu deixo a metragem dos fios, tá? Muita gente pergunta da metragem, tá sempre lá na descrição, beleza? E é só isso. Bora lá pro vídeo pra gente aprender a fazer esse suporte lindo e decorar a cozinha. Então aqui nós vamos pegar o nosso primeiro fio medindo 2,70 m, tá? Nós vamos igualar as pontas dele. E aí você vai puxando assim, ó, bem retinho, pra você conseguir achar o meio. Quando chegar nessa voltinha, a gente já está exatamente na metade do fio. Aí nós vamos passar esse fio aqui, ó, por dentro da argola e puxar esses dois fios aqui pra trás, ó, pra dentro dessa voltinha. E assim a gente faz o nó inicial, tá vendo? Então, aqui no nosso projeto ficarão 3 fios para um lado e 3 fios para o outro, para fazer 2 perninhas. O fio do meio, que eu vou colocar agora, desse lado aqui da esquerda, ele vai medir 1,40 m. Ele não precisa ter 2,70 m, porque ele vai ser o nosso fio guia para fazer o nó festonê. Então, ele não precisa ser tão grande, a gente economiza fio, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai colocar ele assim, igual a gente colocou o outro. E aí, o terceiro fio, né, ele fica no meio, esse fio de 1,40 m, ele fica no meio. E agora nós vamos colocar outro fio de 2,70 m, tá? Então, vou pegar aqui, igualar as pontas. Passa aqui por dentro, puxa pra trás. Pronto. E aí, agora nós vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá, que vai ficar 3 para cada lado, lembrando sempre que o fio do meio é o menor, que mede 1,40 m. Tá legal? Então, agora eu vou colocar aqui do outro lado, igual eu fiz desse lado, vou colocar aqui desse lado. E aí, ó, dessa forma, vai ficar 3 para cada lado, tá vendo? E agora nós vamos começar a fazer a trama aqui do suporte. Então, aqui, para começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse nó aqui do meio, ó. Tem 2, ó. E aí, aqui, ó, vai um para cada lado, tá vendo? Então, a gente vai fazer um nó festonê primeiro nesse daqui, no da esquerda. Então, nós vamos pegar o segundo fio, logo depois dele, e nós vamos fazer o nó festonê, tá? O nó festonê, ele é assim, a gente vai passar... Esse vai ser o nosso fio guia, né? Então, a gente vai segurar ele sempre assim, direcionando ele. Aqui, no caso, a gente vai direcionar ele assim, pro ladinho. E aí, a gente vai pegar aqui o segundo fio, que é esse aqui, e vamos passar por cima dele e aqui por dentro, ó, dessa voltinha. Fez uma vez, nós vamos fazer 2 vezes com cada fio. Sempre 2 vezes, tá? Então, passa assim, ó, por cima e por dentro. Feito isso, vamos pegar o outro fio, esse, e vamos fazer a mesma coisa.
Vamos passar por cima e por dentro. Aí ficou assim. Aí agora a gente vai pegar esse aqui e vamos fazer a mesma coisa pro outro lado, tá? Então, a gente vai posicionar ele aqui, ó, esse fio guia pra cá, pra direita. Vamos pegar o fio seguinte, que é esse aqui, e vamos fazer a mesma coisa, o nó festonê, passando ali por cima e puxando aqui por dentro. Pega o outro fio e faz igual. Ficou assim. Aí, o que que nós vamos fazer? Aqui no meio, a gente vai fazer um nó quadrado, tá? Antes de fechar aqui, nós vamos fazer um nó quadrado. Então, para fazer um nó quadrado, é só pegar o fio aqui, ó, da esquerda, passar ele pela frente. Esse fio aqui da direita, ele vai passar por cima do da esquerda, por trás, e vai voltar aqui, ó, por dentro. Essa voltinha. Aí você dá uma apertadinha, dá uma ajeitadinha nos fios do meio, pode puxar assim, ó, pra ele ficar bem certinho. E agora a gente vai repetir o processo pro outro lado. Então, a gente vai pegar o fio da direita agora, passar ele pela frente. O da esquerda, ele passa por cima do da direita e por trás. E aí, volta aqui pela voltinha. E aí, você aperta. Aí, agora, nós vamos fechar aqui. Igual a gente fez aqui em cima, a gente vai fechar aqui embaixo. Então, vamos pegar esse fio aqui, que é o nosso fio guia. Vamos trazer ele pra cá, ó, assim. Pega o fio seguinte, que é esse aqui, e faz o nó festonê. Pega o outro e faz de novo. Sempre 2 vezes com cada fio, tá? Não pode esquecer disso. Aí, aqui eu já fiz, agora sobrou a outra metade, né? Que aqui já tá no meio. Essa metade a gente vai fazer com esse do outro lado. Então, a gente traz aqui pra frente e faz o festonê. Aí, aqui nós vamos unir os dois lados. Então, você permanece com esse daqui como fio guia, tá? Deixa ele na frente, pega o outro e faz o festonê. Pronto. Ó, ficou assim. E a gente vai basicamente repetir esse padrão. A gente vai ficar repetindo esse padrão até chegar no comprimento. Deixa eu posicionar aqui. A gente vai repetir esse padrão até chegar no comprimento que a gente quer. Tá? Então, aqui a gente pega o fio guia, que é esse, e continua trazendo pro lado da esquerda, tá? Então, vamos lá fazer o nó festonê. O nó festonê, gente, pra ele ficar bonito, você não precisa apertar muito. Você vai ajustando ele com o dedo, às vezes é legal dar uma empurradinha assim, ó, mas nem sempre precisa, tá? E é muita prática mesmo. Tem que praticar bastante até pegar o jeito, né? A mão, a gente acostuma. E aí chega um momento que fica bem fácil. Ó, fiz pra esse lado, agora eu vou fazer pro outro lado. E sempre quando vocês estiverem acompanhando um tutorial no YouTube, primeiro assista o vídeo do começo ao fim, tá? Se quiser fazer anotações para você não se perder, pode fazer. E aí depois você faz o tutorial. Porque aí vai ficar mais fácil. Ó, fiz aqui pros dois lados e agora eu vou repetir o nó quadrado de novo. Então, pega o fio da esquerda, passa pela frente desses dois do meio, né? O fio da direita, ele fica por cima do da esquerda e vai por trás. E volta aqui pra frente pela voltinha. E faz pro outro lado.
Aí agora nós vamos fechar, né? Então você continua aqui com o fio guia e vai fazendo festoninho até a metade. Até aqui a metade, né? 2 fios para cada lado. E agora a gente vai unir aqui os dois lados, permanece com esse aqui pela frente, igual esse daqui, ó, porque ele fica com esse efeito bem bonito. Permanece aqui na frente e faz o nó festonê. E é isso, gente. Vamos repetir. Acho que eu vou repetir ainda isso aqui umas 3 vezes, até chegar no tamanho aqui que eu achar que tá bom e eu já volto mostrando pra vocês. Então aqui, gente, eu já comecei a fazer esse lado, né? E aí, só vou mostrar um detalhezinho pra vocês que faz total diferença no trabalho. Tá vendo que pra esse lado a gente permaneceu com esse fio aqui do lado da direita? Com esse fio aqui do lado da direita, a gente permaneceu com ele sendo guia, né? E aí forma esse efeito, ó. Tá vendo? Ó. Então, aqui do outro lado, a gente vai estar trabalhando agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar esse fio aqui, ó. Ó. Fio da esquerda, fio da direita, né? Nós vamos pegar o fio da esquerda e vamos fazer ele de fio guia. Vamos deixar ele pela frente e o outro fio fecha aqui. E aí, vocês vão ver, ó, que vai ficar com esse efeito aqui, ó. Pro lado de cá, e aí fica um pra cada lado, ó. Fica bem bonito, isso faz diferença no trabalho, tá? Então, toda vez que a gente for fechar, quando a gente for fechar aqui embaixo, a gente vai deixar o fio aqui da esquerda pela frente, tá? Diferente desse, pra poder ficar com esse efeito. Aí, aqui, ó, vamos permanecer com o da esquerda pela frente, tá? Quase que eu fiz pro outro lado, que eu tava indo no automático. Mas, tá vendo? Ele vai ficar aberto, um pra cada lado. Ó, gente, então aqui eu já finalizei o outro lado, tá vendo? E agora eu vou fazer o acabamento aqui pra vocês verem. Ó, o meu roliço de madeira, essa madeira que eu vou usar pra botar aqui, ela é fininha, tá vendo? Ela deve ter aqui uns 2 centímetros. Vou medir aqui pra falar com vocês. Então, ela tem mais ou menos uns 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Ela é fininha. Aí, se a sua for mais grossa que esse aqui, você põe aqui na frente e vê mais ou menos assim, ó. Pra você saber aonde a gente vai fazer aqui o nó. A gente vai fazer esse nó escondido aqui, ó. Que eu já fiz desse lado, pra vocês visualizarem, tá vendo? E aí, aqui por dentro, ó, que vai passar o roliço. Pra poder ficar firminho aqui, né? Fica assim. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui desse lado. Eu vou deixar um espaço aqui de 1 dedo e vou fazer o nó escondido. Uma dica que você pode fazer é reutilizar um pedaço do fio. Ó. Se tiver sobrando muito fio aqui embaixo, se tiver mais ou menos uma sobra de 30 centímetros, você pode cortar e reutilizar aqui para enrolar aqui, tá? Eu vou usar essa sobrinha desse fio aqui meu, ó, que é um fio mais fininho. Eu quero usar que tá aqui, né? Aí eu vou utilizar ele, mas se você quiser, você pode usar do próprio trabalho que você tá fazendo. Então, nós vamos pegar o fio de 30 centímetros, vamos fazer essa voltinha, né? Pra colocar assim na frente. Tá vendo? Aí, aqui eu vou deixar um espaço de mais ou menos 1 dedo, aqui onde está o meu dedão, e eu vou começar a enrolar. Vou dar umas 4 voltinhas, mais ou menos. Ó, esse meu cordão é um cordão fininho, eu dei 4 voltas. Aí você vê aí quantas voltas você prefere dar. Então, aí aqui nós passamos por dentro, né, dessa voltinha.
Dá uma seguradinha aqui nele. Pega o outro fiozinho que fica aqui em cima, ó. E puxa. Esse é o nó escondido. Aí você vai puxar ele até ele parar aqui no meio. Aqui no meio, ó, ele parou aqui no meio. E tá pronto. Aí agora é só cortar a sobra desse fio. Corta aqui. E corta o de cima também. Tá? Então aqui agora, depois de fazer isso, eu gosto de dar uma puxadinha nos fios. Caso ele esteja embolado, aí ele desembola e depois eu ajeito aqui pra colocar a madeira, porque também dá pra puxar pra baixo assim, mais um pouquinho. Pronto. Ó, gente, já ajeitei. Aqui que eu vou fazer? Vou medir com esse aqui que eu já fiz. Vi que tá mais ou menos aqui certinho, ó. E aí, aqui embaixo, você corta. Você vê o tamanho de franja que você quer deixar. Eu vou parar aqui onde tá esse fio aqui meio mais curto. Vou parar aqui mesmo, vou cortar. Mas aí você vê, isso é mais gosto, né? Meio pessoal. Você vê aí o tamanho que você quer deixar de franjinha. E basicamente tá pronto. Aqui no total ficou 21 centímetros, tá? Que eu fiz de nó aqui no trabalho pra depois fechar. Ficou 21 centímetros. E aí, se você quiser ele um pouco maior, pode fazer um pouquinho maior. Porque essa metragem que eu deixei pra vocês, eu já deixei uma sobrinha para caso queira aumentar mesmo. Agora eu vou colocar aqui a madeira para ver como ficou e eu já mostro para vocês. Aqui, gente, para colocar a madeira, eu faço assim, ó. Eu separo esses dois para frente. Eu deixo esses dois fios aqui para frente, ó, que é o fio que finalizou aqui. E os restantes eu deixo para trás. Aí eu passo aqui por dentro. Tá vendo? E aí eu faço igual do outro lado. Assim ficou o nosso suporte de papel toalha, que ficou a coisa mais linda. Nossa, gente, ficou muito lindo, muito lindo. Eu amei fazer esse projeto hoje com vocês, eu espero que vocês tenham gostado também. Se você fizer, me manda uma foto, que eu vou amar ver o projeto de vocês, eu adoro interagir, ver os resultados. Eu posto os resultados também lá no meu Instagram, então se você não me segue, já vai lá me seguir também, né? E deixa o seu like aqui nesse vídeo, não esquece de deixar seu like, hein? Se você gostou, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo, gente!